Olha, leis relacionadas ao direito do consumidor estão tramitando na Assembleia Legislativa do Paraná. Alguns dos projetos são relacionados ao couvert artístico e também gorjetas. A Ana Zampier conta os detalhes para a gente. Um dos projetos já aprovado na Casa prevê a divulgação de informações sobre a cobrança de taxa ou gorjetas por restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis e outros estabelecimentos do gênero. No Brasil, uma lei federal já prevê o assunto. No entanto, muitos consumidores não sabem da legislação. O consumidor não é obrigado a pagar a gorjeta. A gorjeta é facultativa. Eu, por exemplo, na maioria das vezes, eu pago gorjeta. Eu pago gorjeta porque eu sou bem atendido, mas não que eu tenha a obrigação de pagar. O que esse projeto faz? Não é criar a obrigação, é obrigar os estabelecimentos a informarem que a gorjeta é opcional, é facultativa, eles devem colocar isso no cardápio, nas contas. O consumidor tem que ser informado. Ou seja, mesmo que já esteja incluso naquela nota final, o consumidor tem a opção se vai querer pagar ou não. Tudo isso precisa ser acordado previamente. Um outro projeto que também tramita na Casa de Leis é referente ao couvert artístico, aquela taxa que é paga referente a shows e apresentações culturais ou então musicais. Toda vez que o consumidor tiver sido informado previamente de que aquele serviço é cobrado e o valor do serviço, se o consumidor resolveu permanecer ou ficar no estabelecimento comercial, o consumidor deve pagar. Não é facultativo, o consumidor deve pagar. Todavia, se a casa noturna ou estabelecimento comercial não informa que vai ser cobrado o couvert artístico, não diz o valor, o consumidor não pode ser surpreendido no momento em que paga a conta. No documento é previsto a dimensão dos avisos e tamanho de fonte para compreensão de todos, inclusão da informação para pessoas com deficiência e a punição caso a legislação não seja seguida. Entre as sanções, a devolução do valor. O projeto traz algumas situações em que o consumidor não é obrigado a pagar o couvert e por isso é necessário que tanto o estabelecimento quanto o consumidor saibam destas informações. E mais, esses shows, essas músicas, elas têm que ser ao vivo. É possível o playback, mas nesse caso o cantor tem que estar presente no estabelecimento comercial. Outra coisa importante, o consumidor, se o seu estabelecimento comercial tem vários locais, várias salas, e o consumidor não está numa sala onde é exibido esta música, mas acaba ouvindo, se ele estiver em ambiente diferenciado, o consumidor não é obrigado a pagar. O consumidor é obrigado a pagar quando ele efetivamente está na sala, no local onde é exibido a música. As duas leis devem integrar o processo de consolidação da legislação do consumidor no Estado, que deve reunir mais de 90 leis já consolidadas e outras que passam pelo processo de elaboração. Muito importante, eu concordo com o deputado, mas também a gente tem que entender, o que ele falou está certo, que, por exemplo, tem muitos trabalhadores da noite, por exemplo, garçons, garçonetes, que trabalham só por comissão e pela gorjeta, não tem salário. Então, se você se sentir bem atendido, o que é que custa você dar uma gorjeta para essa pessoa? Com relação à música ao vivo, é agradável também. Eu acho que eu sou a favor que cobre couvert artístico, tiver uma boa música, por que não, né? Se está num ambiente bacana, gostoso, legal, vamos lá. Todo mundo trabalha, né? Porque precisa, inclusive o músico, o garçom, lá na noite, porque ele está trabalhando.